Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchera. Vamos para mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre o Teorema da Energia Cinética, o famoso TEC, uma das ferramentas mais sofisticadas da física. Você que está prestando Enem, vestibulares, não deixe de assistir essa aula. Essa ferramenta pode te ajudar em muito nessas provas. E fique comigo até o final do vídeo, porque eu vou passar por toda a teoria, passo a passo, detalhe por detalhe, e depois parto para aquelas questões que eu chamo de obrigatórias, clássicas, famosas, fundamentais para a compreensão total desta matéria. Lembrando, se você não se inscreveu aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, curta o vídeo, deixe comentários e deixe sugestões também para que a gente possa fazer um canal cada vez mais com a sua cara. Vamos para a teoria então, pessoal? Vamos lá. Então vamos para a teoria, famoso TEC, Teorema da Energia Cinética. Então eu fiz aqui um desenho para a gente começar a compreender essa matéria. Não é que toda questão seja assim, mas com esse desenho a gente consegue compreender a teoria. Tá lá, um corpo de massa M, com uma certa velocidade inicial. Eu vou lá e aplico uma força resultante, ou várias forças, né? Que o somatório dessas forças vai dar essa força resultante, e vou alterar a sua velocidade para uma outra velocidade, que nós vamos chamar de V2. Então, o que diz o Teorema da Energia Cinética, o famoso TEC? Então tá aqui, tá? Por escrito, por extenso, é assim, ó, trabalho da força resultante. Lembrando que a aula anterior a gente falou sobre o trabalho de uma força, que a gente falou trabalho de uma força genérica, da força de atrito, da força peso, da força normal, da força centrípeta. Então hoje, agora nessa aula, nós vamos falar do trabalho da força resultante. O somatório de todas as forças é igual à variação da energia cinética. Então vamos colocar assim, ó, genericamente tá aqui, ó, trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. O que é a variação da energia cinética? Energia cinética final, energia cinética 2, menos energia cinética inicial, energia cinética 1. Professor Tiago, mas eu nem sei o que é energia cinética. Então, se você não sabe, eu vou te ensinar. Tá? Energia cinética é essa parcelinha, tá aqui, ó. Metade, né, meio de mv quadrado. Tá? No caso, como a gente está considerando energia cinética 2, eu estou considerando a velocidade V2. E aqui, energia cinética 1, eu vou usar a velocidade V1. Tá, o que a gente vai fazer? Poder deixar a forminha do jeito que está. Aí eu só vou colocar o meio, né? Esse meio que está aqui, ó. Esta fração meio que está aqui, meio que está aqui. Tá aí também o m que está aqui, o m que está aqui. A gente vai colocar em evidência. É meio de m, metade da massa, multiplicada pela velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado. Mas você deve estar se perguntando, professor, para que serve o Teorema da Energia Cinética? Então eu vou te contar que o Teorema da Energia Cinética é uma ferramenta muito eficaz, muito sofisticada. Ela serve para uma infinidade de questões. Professor, essa dica não ajuda muito, né? Então eu sei, essa dica não ajuda muito dizer que o Teorema da Energia Cinética pode ser usado para um monte de questão, mas eu vou te dar uma dica agora que vai ajudar. Eu usaria, se eu fosse você, tá? Eu faço isso aí, né? Até hoje. Tá, eu prefiro usar o teorema de energia cinética se a questão falar de trabalho, velocidade e energia cinética, é óbvio que é o teorema de energia cinética. Então falou em trabalho, tá? Falou trabalho, deu trabalho, eu pedi o trabalho, deu a velocidade, eu pedi a velocidade, ou falou de energia cinética, fornecer energia cinética, eu pedi energia cinética, eu vou usar o teorema de energia cinética. Se não for isso, a gente não vai usar o teorema de energia cinética, a gente vai tentar uma outra ferramenta. Então, por exemplo, a questão pede lá, calcule o deslocamento. Algumas questões que ele pede deslocamento, nós poderíamos usar o teorema de energia cinética, mas a gente vai tentar talvez usar uma outra matéria, lei de Newton, né, a parte de movimento uniformemente variado. Tá? Então ele pede, por exemplo, calcule o coeficiente de atrito. Eu poderia usar o teorema de energia cinética até para calcular o coeficiente de atrito. Mas talvez seja mais interessante a gente seguir para uma outra matéria, né? Quando eu falei leis de Newton, a parte de fórmulas do MOVE, que a gente já está mais acostumado, mas daria para usar o teorema de energia cinética, tá? Então, só para recapitular, isso para a gente poder ir para as questões, tá? Quando é que eu vou usar o teorema de energia cinética? Falou trabalho, velocidade e energia cinética, a gente usa o TEC. Senão, a gente parte para uma outra ferramenta. Bom, pessoal, então agora nós vamos partir para aquelas questões que eu chamo de obrigatórias, famosas, clássicas, fundamentais para a compreensão total desta matéria, mas antes eu vou dar uma repassada nas formulinhas que nós vimos na aula anterior. Tá? Lembrando, se você não viu a aula anterior, que fala sobre o trabalho de uma força, não deixe de assistir, porque ajuda muito para essa aula fundamental que você assista. Tá? Mas eu vou dar uma repassada pelo menos nas formulinhas. Lá na aula eu fiz, né? Passei passo a passo todas as formulinhas e resolvi também aquelas questões clássicas para a compreensão da matéria de trabalho de uma força. Então eu vou dar uma repassada nas formulinhas. Então vamos lá, pessoal. Trabalho de uma força, que foi o que a gente viu na aula anterior. Então tá aqui, ó. Vou só dar uma recapitulada. Se eu tiver um bloquinho com uma certa força F sendo aplicada nele, tá certo? Lá, ó, esse bloquinho vai sofrer um deslocamento Dzinho.
Tá? Aqui o ângulo θ, vamos colocar aqui, ó, o ângulo entre a força e o deslocamento vale θ e a formulinha, né? A formulinha do trabalho da força genérica, tá? O módulo dessa força multiplicado pelo deslocamento, o cosseno do ângulo θ, tá? Unidades, né? Ó, unidades, força em newtons, tá? Deslocamento em metros, tá? Cosseno do ângulo é um adimensional, né? Não tem dimensão nenhuma e o trabalho em joules, tá? Que tudo foi o que a gente combinou na última aula. Tá lembrando que se o trabalho é positivo, falamos isso na última aula, a gente chama de trabalho motor, significa que a força fornece energia ao corpo, tá? E trabalho, se o trabalho for negativo, né, que a gente chama de trabalho resistente, a força rouba, né? O significado de trabalho resistente ou trabalho negativo é que a força está roubando energia do corpo. Vamos em frente, tá? Na aula anterior também falei para vocês trabalho da força normal de apoio. Força normal de apoio. Tá, professor, o que tem a força normal de apoio? Vamos ver o desenho? Tá lá. Tá lá, um bloquinho, um certo deslocamento. Vamos supor que fosse para a direita, né? E tá aqui a força normal. Veja que a força normal de apoio, ela está sempre a 90 graus. Então, o ângulo θ entre a força e o deslocamento é 90 graus. Professor Fiel, e daí? E daí que a fórmula no FD cosseno θ, tá? Se o θ for 90, o cosseno do ângulo θ é zero. O cosseno de 90 é zero. Tá? E se o cosseno é zero, não há trabalho. O trabalho da força normal é zero. Então, se aparecer uma questão daqui a pouquinho, tá? Dentro do TEC, qualquer que seja aí, que fala que a gente precisa analisar o trabalho da força normal, é zero. O trabalho da força normal é zero. Então, teoricamente, eu não preciso nem computar isso, a não ser que ele pergunte, calcule o trabalho da força normal. A gente justifica que é zero, porque o ângulo entre a força e o deslocamento é 90 graus perpendicular, tá certo? Olha lá, trabalho da força resultante centrípeta. Professor Fiera, por que você acha interessante analisar o trabalho da força resultante centrípeta? Vamos ver o desenho? Tá lá, um certo corpo com uma certa velocidade, vai realizar curvas. Então tá lá, força centrípeta que já analisamos, já falei isso aí na aula anterior também, né? Tem uma aula aqui no meu canal, aliás, duas aulas falando sobre força resultante centrípeta. Se você não assistiu ainda, assista, que é fundamental para a compreensão desta matéria maior chamada dinâmica, onde as ferramentas são as leis de Newton. Tá? E veja que a força centrípeta ela está sempre a 90 graus com a velocidade. Tá, então tá aqui o ângulo θ, 90 graus com a velocidade. Lembrando que força centrípeta está apontando para o centro da curva. Então, ó, genericamente, o trabalho de uma força na FD cosseno θ, mas espera aí, o ângulo θ entre o F e o D, ou no caso o F e o V, a velocidade, é 90 graus. Professor, tira daí. Ó, a mesma explicação que a gente fez agora há pouquinho na força normal. Tá? Se o ângulo θ é 90, o cosseno de 90 é zero. Tá, e daí, professor? Tira daí que não tem trabalho. Então, o trabalho da força resultante centrípeta é zero. Então, um exemplo é um satélite, né? Então, o satélite girando ao redor da Terra está em movimento circular uniforme. Por exemplo, a Estação Espacial Internacional, que tem até astronauta lá, né? Tá girando ao redor da Terra. Por acaso a velocidade está aumentando? Não. Por acaso a velocidade está diminuindo? Não. Tá? Isso significa que o trabalho da força resultante centrípeta, no caso é a força gravitacional, zero. Não fornece energia nem retira energia. Então guarde isso aí, o trabalho da força resultante centrípeta se aponta para o centro da curva, sempre o trabalho é zero. Vamos em frente então? Bom, mas então, pessoal, trabalho da força-peso, eu falei na aula anterior, trabalho da força-peso é tão famoso que merece uma fórmula só para ele. Então eu vou passar novamente aí, guarde isso aí, é uma das coisas mais, os tópicos mais importantes da aula anterior e dessa aqui também, trabalho da força-peso. Então eu vou fazer um desenho aqui genérico, tá? Não é que toda questão seja assim, mas tá lá, um corpo de massa M, num local onde a aceleração da gravidade vale g, tá lá, força gravitacional, força-peso, aí esse corpo vai sofrer um certo deslocamento Dzinho e ele estava a uma certa altura Hzão. Tá, o que a gente combinou na aula anterior? Tá, só vou evitar de fazer todas as passagens, as demonstrações que já foram feitas na aula anterior. Lembrando, se você não assistiu essa aula anterior, não deixe de assistir. Tá, passo por toda a teoria, demonstre direitinho todas as formulinhas de trabalho de uma força, tá? Inclusive o trabalho dessa força-peso e faça aquelas questões também, aquelas questões famosas, clássicas, obrigatórias, fundamentais para a compreensão total dessa matéria. Não deixe de assistir. Vamos lá então, o que a gente combinou na aula anterior? Tá lá, trabalho a força-peso é o peso multiplicado pela altura. Tá? Ou ainda, já que o peso é mg, mg vezes h. Lembrando que o trabalho da força-peso pode ser positivo ou negativo. Tá? Tem gente que fala, professor, que isso aí é mais ou menos que é aproximado. Não é que é aproximado, não. É que o trabalho à força-peso pode ser positivo como qualquer força, né? Pode ser positivo ou negativo.
Quando é que o trabalho da força é positivo? Quando o objeto desceu. Tá? Porque na descida o peso está fornecendo energia, eu também chamo de trabalho motor. Mas na subida, se o corpo subiu, o corpo está subindo, o peso está ao contrário, está roubando energia. Então, o trabalho negativo que a gente chama de trabalho resistente, tá certo? Então, se o corpo desceu, o trabalho positivo mais mgh. Se o corpo subiu, o trabalho da força peso negativo menos mgh. Vamos aí então? Então vamos partir agora para aquelas questões que eu chamo de obrigatórias, clássicas, fundamentais para a compreensão total desta matéria. Vamos aí então? Então vamos lá, pessoal. Questão da VUNESP. Dragster são veículos projetados exclusivamente para provas de arrancada em pistas retas e para isso são equipados com motores extremamente potentes que podem levar o veículo do repouso a 600 km por hora em menos de 4 segundos. Meu Deus, é uma aceleração muito alta. Tá? Calcule o trabalho realizado pela força do motor do Dragster, sabendo que a massa do carro é igual a 500 kg e que partindo do repouso atingiu uma velocidade de 360 por hora, também conhecido como 100 metros por segundo. Então, quais são as informações que me interessam nessa questão? Então, tá lá, massa 500 quilogramas. O automóvel partiu do repouso, tá? Repouso V1 igual a zero. Tá, atingiu uma velocidade que eu vou chamar de V2 de 360 por hora ou 100 metros por segundo. Lembrando que a gente já falou várias vezes aqui no canal, tá? Se você tem a velocidade em quilômetros por hora e quer passar para metros por segundo, divide por 3,6, tá? Que ele já fez aí pra gente, então já tá bonitinho, não vou ter que fazer essa continha, tá? Dividiu por 3,6, isso vai dar bonito 100 metros por segundo, vamos lá? Então veja, tá? O que nós vamos fazer, professor? Porque é lógico que você vai usar o TEC. Né? Você vai usar o TEC, que é a aula do TEC, então eu adoro falar isso com meus alunos. Tá? A gente está na aula do TEC, então você já está esperando que eu use o teorema da energia cinética. Mas será que é uma questão boa mesmo? Porque o teorema da energia cinética é uma ferramenta. Será que eu deveria usar essa ferramenta ou será que eu deveria usar uma outra ferramenta? Professor, que ele não perde o trabalho? Sim. Por que você não usa a formulinha da aula anterior? F vezes D, mas veja, eu não tenho F, eu não tenho D. Professor, que calculo F, calculo D, mas não precisa, tá? Não precisa. Tá? Por quê? Porque nós temos o teorema da energia cinética. O que eu combinei com vocês lá na teoria? Eu falei que o TEC ele é muito bom se a questão falar de trabalho, velocidade, não é o que ele está falando aí? Tá lá, ele deu as velocidades e pede para a gente calcular o trabalho. Então o teorema da energia cinética é a melhor ferramenta realmente para a gente calcular o trabalho da força do motor, que é o trabalho da força resultante, tá? Desprezando resistência do ar, não é isso? A força resultante é a força do motor. Tá, então o que diz o teorema da energia cinética, que é o tema da aula de hoje? Me diz que o trabalho da força resultante, que é a força do motor, é a variação da energia cinética. Tá, então o que a gente combinou lá na formulinha no começo da aula? Metade da massa, né? Ou simplesmente m sobre 2 é velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado. Tá? Lembrando que a velocidade inicial é zero. Tá, então essa parcelinha aqui vai embora porque V1 é zero, tá certo? Então o que fica lá? Trabalho da força resultante é metade da massa, que é 500 quilogramas, multiplicado pela velocidade, que vale 100 ao quadrado, tá certo? Então isso aí vai dar 500, né? A metade de 500 dá 250. Tá? 100 ao quadrado vai dar 10.000. Não precisa do parênteses, mas eu vou colocar só para mostrar de onde veio esse 10.000, veio do 100 ao quadrado. Tá? E finalmente o trabalho da força resultante vai dar 25.0, 250, mais 4 zerinhos. Tá lá, 1, 2, 3, 4. Tá? Então vamos separar em bloquinhos de 3, 2.500.000 joules. É uma baita energia, né? Ou ainda, vamos colocar em notação científica para ficar mais elegante, 2,5 vezes 10 elevado à primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, né? 2,5 vezes 10 a sexta, 10 a sexta é milhões, né? O que a gente chama de mega. Então poderia colocar aí também 2,5 megajoules, poderia ser interessante também. Mas vamos deixar desse jeitinho em notação científica. Deixa eu apagar as vírgulazinhas. Isso. Pessoal, vamos para a próxima questão então? Vamos lá. Tá lá, uma pessoa, questão da Unesp, uma pessoa de 90 quilogramas de massa. Então tá aqui, ó, tá? Massa 90 quilogramas. Gasta para realizar determinada atividade física
A mesma quantidade de energia que gastaria se subisse diversos degraus em uma escada, equivalente a uma distância, no caso, uma altura, né? Está subindo a escada, então é a altura. De 100 metros, 100 metros na vertical com velocidade escalar constante. Ah, isso é muito importante. Daqui a pouco a gente vai ver, ó, velocidade constante CT, num local onde o G da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A tabela a seguir mostra a quantidade de energia em joules contida em porções de massas iguais de alguns elementos. Tá certo? Então tá lá, uma certa porção de espaguete tem 360 quilojoules, 360 mil joules, pizza de mussarela 960, chocolate 2160, batata frita 1000, castanha de caju 2400. Então vamos lá, vamos para o próximo slide, vamos ver o que a gente tem aí, o que ele está perguntando, né? O que estava de informação no slide anterior, eu já passei para esse aqui. Tá lá, massa, altura, velocidade constante, G igual a 10, então tá aqui, ó. Massa da pessoa 90 quilogramas, subisse, né? Ele fala, subisse 100 metros na vertical, velocidade escalar constante, G da gravidade igual a 10. Então vamos lá, considerando-se que um quarto da energia química ingerida na forma de elementos seja utilizada para realizar um trabalho mecânico externo por meio da contração e da expansão de músculos para repor exatamente a quantidade de energia gasta por esta pessoa nesta atividade física, ela deverá ingerir uma porção de do quê? Tá, professor Tiago, como é que eu vou saber? Calma, vamos ver, né? Ó, vamos ver. Tá? Como é que eu vou saber o que ela precisa comer? Preciso saber quanto que ela gastou? E como é que eu vou saber quanto essa pessoa gastou? Fácil, é só calcular o trabalho da força realizado pela essa pessoa. Então vamos lá, vamos fazer um desenho. Tá aqui, ó, a pessoa está subindo a escada, subindo vários degraus aí, e daí temos a força peso puxando ela para baixo e a força F empurrando ela para cima. Professor, que força que está empurrando ela para cima? A força de ação e reação, né? Ela não empurra o degrau para baixo? Ela empurra o degrau para baixo, o degrau empurra ela para cima. Tá? A terceira lei de Newton, tá aqui no meu canal também tem uma aula sobre a terceira lei de Newton. Se você não assistiu, não deixe de assistir, é fundamental para a compreensão total desta matéria maior chamada dinâmica, leis de Newton. Então temos a força peso e a força F. Tá, então como é que nós vamos fazer para calcular o trabalho da força F? Tá, daí praticamente a gente matou essa questão. Nós vamos usar o teorema da energia cinética, o famoso TEC, que eu já comentei na questão anterior. É lógico que você já espera que eu use o TEC, porque esta aula é a aula do TEC. Mas eu pergunto, vale a pena usar o TEC nessa questão, essa ferramenta chamada TEC? Vale sim, sabe por quê? Porque veja, o que eu combinei com vocês? Ó, eu vou usar o TEC se ele falar de trabalho, velocidade ou energia cinética. É isso. Professor Futiara, mas espera aí, você quer calcular o trabalho, mas ele não falou nada de velocidade. Ah, calma aí, ele falou sim, tá aqui, ó. Velocidade escalar constante. Tá, o que me interessa saber que a velocidade escalar constante? Que a velocidade final é igual à inicial. Ou seja, a energia cinética final é igual à energia cinética inicial. Ou seja, não há variação da energia cinética. A variação da energia cinética é zero, a velocidade é constante. Tá? E o que diz o teorema da energia cinética? O teorema da energia cinética me diz que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Tá? Aqui no caso é zero, então o trabalho da força resultante é zero. Professor, quer então dar zero a energia que a pessoa gastou? Não, calma aí, calma aí, calma aí. Tá, o trabalho da força resultante, tá? Eu comentei lá no comecinho desta aula aí. Trabalho da força resultante é o trabalho de todas as forças, somatório de todas as forças. Tá? Então, quem é o trabalho da força resultante nessa questão? É o trabalho da força F mais o trabalho da força peso. E isto vai dar zero, correto? Então vamos lá, trabalho da força F a gente não sabe, mas o trabalho da força peso a gente sabe, tá? A gente viu na aula anterior e eu fiz uma recordação nessa própria aula aqui, tá? O trabalho da força peso menos mgh. Professor Fieri, por que você está dizendo que é menos mgh? Comentei na aula passada, mas comentei nessa aqui agora há pouquinho também lá na teoria negativa, porque é subida, o corpo subiu e na subida o peso está contra a subida, está roubando energia, trabalho negativo menos mgh. Então isso leva à conclusão que o trabalho da força F, o menos mgh passa para o outro lado positivo mais mgh. Ah, nós temos tudo, é só não errar na continha. A massa vale 90, o G da gravidade é 10, a altura vale 100 metros, tá? 100 vezes 10 dá 1000, então isso aqui vai dar um trabalho da força F de 90 mil joules. Tá? 90 mil joules, também conhecido como 90
quilojoules. Então significa que a pessoa gastou para realizar essa atividade 90 quilojoules, 90 mil joules. Vamos para o próximo slide então? Que a gente precisa saber o que a pessoa precisa comer para repor essa energia toda aí. Lembrando que no slide anterior nós já calculamos o trabalho da força F, que deu 90 mil joules ou 90 quilojoules. Ah, quer saber quanto que a pessoa precisa ingerir, quanto que a pessoa precisa comer para repor essa energia. Professor Kelly, como é que eu vou fazer? Tá aqui a dica, ó. Ele fala que 1/4 da energia do alimento serve para repor esta energia. Ah, então sabe como é que nós vamos resolver essa questão? Vamos fazer uma regra de 3. Professor Kelly, por que ao invés de regra de 3, você não usa a fórmula da matéria? Não, porque isso agora não é matéria. Então, o quanto a pessoa precisa comer não é matéria. Ah, vamos fazer então por regra de 3. Eu gosto de usar regra de 3, que eu acho intuitivo. Tá aqui, pessoal. 1/4 da energia, ó. 1/4 da energia, tá aqui, ó. Tá? É o trabalho da força F de 90 quilojoules. Aí daí eu quero saber então quanto que a pessoa precisa ingerir, que é um total, a energia total, 1E. Tá? Quanto que a pessoa precisa ingerir, eu vou chamar de X. Bom, então vamos resolver essa regra de 3. Como é que a gente resolve a regra de 3? A gente multiplica em cruz. Então fica lá assim, ó. É 1/4, ó. 1/4 da energia multiplicada por X é igual a uma energia inteira, tá? E com E já vai embora, multiplicada pelo trabalho lá, que é 90 quilojoules, né? Bom, então fica assim, ó, X igual a 90, tá? O 4 que está dividindo, esse 4 que está dividindo, passa multiplicando, né? Então tá aqui, ó, 40 vezes 4, e isto vai dar bonito 360 quilojoules. Tá, daí nós vamos na tabela, tá? Dá uma olhadinha por gentileza na tabela, tá? O que que tem lá de 360 quilojoules? Espaguete, né? Tá, então pela tabelinha, a resposta é que essa pessoa vai ter que comer a porção de espaguete, o que nos remete à alternativa E. Tá certo? Vamos em frente então, turma? Vamos lá. Então, a próxima questão diz aí: calcule a velocidade com que uma criança de 40 quilogramas de massa, partindo do repouso. Então, vamos colocar os dados aqui, ó. Tá lá, criança partiu do repouso, V1 igual a zero. Tá, ele quer que calcule a velocidade final, V2. É a base do escorregador de 3,2 metros de altura, adote G da gravidade igual a 10. Então, ó, passar aqui para o desenho, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, o que nós vamos fazer? Vamos usar o teorema da energia cinética, professor Futela. É a única maneira de resolver essa questão? Não, não é a única maneira de resolver essa questão, tá? Mas a aulinha de hoje é para mostrar para você como essa ferramenta do teorema da energia cinética, ela pode ser eficiente, tá? Então vamos lá, o teorema da energia cinética para calcular o V2. Professor Futela, mas você falou que a gente deveria usar o teorema da energia cinética se ele falar de trabalho, não é isso? E velocidade, ele está pedindo a velocidade, mas ele não falou trabalho. Então, ele não falou trabalho, mas eu vou te mostrar que é bem fácil calcular o trabalho da força resultante nesta questão, tá certo? Então, vamos lá? Então, tá aqui, ó, tá? Trabalho a força resultante, tá? Então, vamos deixar aqui o trabalho a força resultante, daqui a pouco eu analiso. Tá, e vamos lá. Variação de energia cinética é meio, a gente combinou lá na teoria, né? Isso, meio da massa, a gente coloca em evidência, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, lembrando que o V1 é zero, porque está escrito que a criança partiu do repouso. Vamos lá, e o trabalho da força resultante? A gente combinou que o trabalho da força resultante é o trabalho de todas as forças. Então tá lá, trabalho da força peso e o trabalho da força normal. Tá, vamos fazer um desenho? Nós temos duas forças, tá aqui, ó. Força normal de apoio, tá? E a força peso, a força gravitacional. Tem mais alguma força? Não tem, não. Professor, tem ali a força de atrito. Tá mandando desprezar, não está escrito. Ó, despreza o atrito e a resistência do ar. Força e resistência do ar também não tem. Então, nós só temos força normal e a força peso. Então, tá lá. Trabalho da força resultante é o trabalho da força peso mais o trabalho da força normal. Então, vamos lá. Tá, estamos a um passo de matar a questão. Professor, mas você acabou de começar, já está para terminar? Sim, já está para terminar. Ó, olha o que eu vou fazer, ó. Qual é a fórmula do trabalho da força-peso? A gente combinou na teoria. Eu falei na aula anterior, falei hoje novamente. Trabalho da força-peso é fundamental para esta matéria. Aparece um monte de questãozinhas que você tem que saber. Tá, o trabalho da força-peso a gente combinou no resumão lá na teoria agora há pouquinho. Mais MGH. Professor Futiela, por que você está dizendo que é mais MGH?
Porque a criança está descendo, tá? Então a criança é uma descida. Na descida, o trabalho da força-peso é positivo, tá certo? Isso, vamos lá então. Mais mgh. E quanto é que vale o trabalho da força normal? Professor, como é que eu vou saber? Eu não falei na teoria lá agora há pouquinho? Tá, falei na aula anterior e falei agora há pouquinho no resumão. Trabalho da força normal é sempre zero. Deixa eu até enfatizar aqui, ó. Sempre nulo. Sempre nulo. Então vamos lá. Então ficou só o trabalho da força resultante, é só o trabalho da força peso mesmo, mais mgh. Tá aí, o que sobrou do outro lado lá? Tá lá. Meio da massa, velocidade final ao quadrado, que é o que nós queremos saber, mas agora não precisa mais do parênteses, né? Veja que m com m vai embora, tá aqui, ó. Aí, o que eu tenho? Então, vamos lá, V2, tá certo? V2, vamos isolar o V2, que é o que a gente quer saber. Tá, como o V2 está ao quadrado, vai aparecer a raiz aí, se o V2 está ao quadrado, então eu vou ter que tirar a raiz. O 2 passa, que está dividindo, passa multiplicando, tá? O 2 de baixo aqui, ó, que está dividindo, passa multiplicando, vezes o G, vezes o H que está lá em cima. Agora eu vou fazer a continha, tá aqui, ó, V2 é raiz de 2 vezes o G da gravidade é 10, tá? E a altura é 3,2. E fazendo esta continha vai dar lá, raiz de 2 vezes 10 vezes 3,2. 3,2 vezes 10 dá 32, vezes 2 dá 64. Raiz de 64 dá 8, não é isso? 8 metros por segundo. Isso aí, antes da gente partir para a próxima questão, deixa eu chamar a atenção de vocês para um detalhe muito importante. Veja, essa questão aqui não é uma questão de plano inclinado. Escorregador, tobogã, ladeira é questão de plano inclinado. Já deixei 2 aulas aqui no meu canal sobre plano inclinado. Plano inclinado com atrito, plano inclinado sem atrito. Se você não assistiu, assista também essas aulas. Fundamental para a compreensão total desta matéria de dinâmica, né, cuja ferramenta são as leis de Newton. Mas vamos lá, isso aqui é uma questão de plano inclinado. Professor, então você pode estar pensando, por que você não resolveu essa questão do mesmo jeito que você fazia lá planos inclinados? Né, decompunha o peso, pegava o peso, decompunha peso tangencial, peso normal, né, fazer a força igual a MA e tudo mais. Por que você não fez do mesmo jeito? Então, porque não precisa. Tá, e eu acho fundamental chamar a atenção para esse detalhezinho, porque é isso que eu falei no começo dessa aula do Teorema de Energia Cinética. O Teorema de Energia Cinética é uma ferramenta sofisticada, muito bacana. Ela pode resolver um monte de questão que a gente resolveu durante o ano de maneira, às vezes, mais simples, que é o que a gente está fazendo agora. Uma das grandes vantagens de usar o TEC também é essa, tá? A matéria não é vetorial. Então decompõe o peso lá, não precisa fazer isso aí. Deixa o peso do jeito que está lá mesmo. Tá? O trabalho de força-peso é MGH, não interessa o ângulo, muito eficiente. Normal também não precisou, não precisei fazer força igual a restante igual a MA, não precisei calcular a aceleração, não precisei usar a forminha do move para tentar descobrir a velocidade. Vai direto, tá certo? Trabalho da força resultante, que no caso é o peso MGH, é a variação de energia cinética mv quadrado sobre 2 e vamos embora. Então essa questão aqui eu acho uma questão emblemática para essa aulinha, né? Para te mostrar uma das grandes vantagens do Teorema de Energia Cinética. Então por essas e por outras eu sou fã dessa ferramenta Teorema de Energia Cinética. Pessoal, vamos para a próxima questão então? Vamos lá. Próxima questão, uma esfera de 1 kg de massa. Vamos anotar aqui, ó. Massa 1 kg. Está unida a um fio de comprimento 0,8, que veja no desenho é a altura, né? Tá, o comprimento do fio é a altura. O raio, poderia ser o raio também se precisasse, mas não vai precisar. O raio da trajetória também é 0,8, né? O tamanho do fio. Mas o que me interessa é a altura. A altura 0,8 metros. Preso pela mão de uma pessoa no ponto A, é abandonada. Peraí, se é abandonada, a velocidade inicial vale 0, tá? Que foi abandonado, não foi arremessado, né? Isso, abandonado a partir do repouso. V1 podia ser VA também, né? Pontinho A, vamos colocar V1. Tá? Do ponto A com o fio na horizontal e atinge o ponto B quando o fio está na vertical, como indica a figurinha a seguir. Tá? Desprezando a resistência do ar e adotando o G da gravidade. Vamos anotar aqui, ó. G da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule o módulo da velocidade final atingir o pontinho B, que eu vou chamar de V2, podia ser VB também. Tá? Quanto vale o V2? O que nós vamos fazer para resolver essa questão? Nós vamos usar o Teorema da Energia Cinética, o famoso TEC. Então tá aqui, o TEC vai resolver o meu probleminha. Professor Futiera, mas você não falou que a gente usa o TEC quando fala de trabalho e velocidade? Ele quer saber a velocidade, mas não falou nada de trabalho, então, mas eu vou te mostrar como é fácil calcular o trabalho da força resultante nessa questão. Quer ver? Ó? Tá lá, trabalho da força resultante, assim como a questão anterior. Tá? É a variação de energia cinética, que tá lá, meio da massa, V2 ao quadrado, menos V1 ao quadrado, tá? Assim como a questão anterior, V1 igual a zero. Tá? Então fica assim, ó,
O trabalho da força resultante é meio da massa vezes V2 ao quadrado, que é o que eu quero saber, mas nem vou colocar mais parênteses, porque não precisa mais. Isso é igual ao trabalho da força resultante, lembrando que o trabalho da força resultante é o trabalho de todas as forças. Professor Thierry, como é que eu vou saber todas as forças que atuam nessa questão? Vamos desenhar, tá lá, ó. Tá aqui, ó. Força, peso, tá? E a força de tração no fiozinho, tá aqui, ó. A força de tração no fiozinho. Então, vamos colocar aqui, ó. Trabalho da força de tração mais o trabalho da força peso. Tá, professor Tiago, isso vai dar um baita trabalho. Não vai não, turma. Tá? Não vai dar trabalho nenhum não, porque veja o que eu vou te mostrar, ó. A força de tração, ó, apontando para o centro, que é o dedo da pessoa, ela está sempre a 90 graus com a velocidade. Aí foi o que a gente combinou lá, né? Faz parte da força resultante centrípeta. E forças que estão perpendiculares ao deslocamento ou à velocidade, no caso, elas não realizam trabalho. Tá? Então, o trabalho da força de tração é zero. Não precisa da força de tração, tá certo? Pode esquecer. Então, fica só o trabalho da força-peso, assim como a questão anterior. Tá? Então, vamos lá. Quem é o trabalho da força-peso? É mais mgh. Professor, por que que é mais mgh? Porque o objeto está na descida, né? E a gente combinou que na descida o trabalho da força-peso é positivo, tá certo? Trabalho na descida mais mgh. Isto é igual a m, metade do m, v2 ao quadrado. Tá? Veja que a massa vai embora com a massa e já sai que a velocidade v2, como está ao quadrado, vai entrar a raiz. O 2 que está dividindo passa multiplicando do GH. Meu Deus, pessoal, veja, deu a mesma fórmula da questão anterior. Tá? Eu falei, essa fórmula é famosa, nem precisava fazer tudo o que eu estou fazendo aqui. Tá? Se você lembrar essa formulinha, tá, o pêndulozinho está lá em cima, tá? Soltou o pêndulo no repouso, soltou, ele vai cair. Qual está lá embaixo? Raiz 2GH. Certo? Professor, mas esta formulinha só funciona se ele parte do repouso? Só. Ah, então não vai ajudar muito. Vai, turma, porque é um monte de questão. Um monte de questão, o corpo parte do repouso, vai te ajudar em um monte de questão. Tá, então eu fiz questão de mostrar de novo, mas para te mostrar que nem precisava fazer tudo isso aí. Era só jogar na formulinha se você soubesse a famosa raiz do GH. Tá, então vamos fazer a continha agora? Então tá aqui, ó. Raiz de 2 vezes o G, que é 10, o H é 0,8. Então tá lá, H 0,8. Então fica lá, 10 vezes 0,8 dá 8, vezes 8 dá 16. Raiz de 16, isto vai dar 4 metros por segundo. Vamos para a próxima questão? Tá lá, questão da Unesp, diz aí uma pista de patinação no gelo. Um rapaz e uma garota estão inicialmente em repouso. Opa, isso é importante. Tá, V1 igual a zero. O professor tinha sempre V1 igual a zero? Não sempre, mas muitas vezes é, né? Partir do repouso, V1 igual a zero. Quando ele começa a empurrá-la. O gráfico abaixo indica a intensidade resultante das forças aplicadas sobre a garota em função da distância percorrida por ela. Opa! Peraí, pessoal. Antes de continuar a ler a questão. Peraí. Gráfico da força em função da distância? Na aula anterior eu falei, a área do gráfico é igual ao trabalho da força resultante. Sabendo que a massa da garota é de 60 quilogramas, então tá aqui, a massa da garota de 60 quilogramas. Calcule a velocidade escalar final, tá? Calcule o V2 após ela percorrer 2 metros. O que a gente vai fazer? Então foi o que eu falei. Esta questão está pedindo para a gente usar o TEC, porque eu consigo calcular o trabalho pela área do gráfico. Ele pede a velocidade, então lá, né? Ó. O teorema da energia cinética me diz que o trabalho da força resultante é a variação de energia cinética, metade da massa, V2 ao quadrado, menos V1 ao quadrado, onde o V1 é zero, porque partiu do repouso, tá certo? Então fica lá, trabalho da força resultante é a área do gráfico. É a área do gráfico. Tá? Numericamente igual a área. Isso aí é um triângulo. Então tá aqui, ó. A área do triângulo BH sobre 2. Professor, que era sou obrigado a saber a área do triângulo base vezes a altura dividido por 2? É bom saber, sim. Tá? BH sobre 2. Isto é meio da massa. Aí já não precisa mais do parênteses, então vamos tirar V2 ao quadrado. Tá? Veja que 2, ó. O 2 de baixo aqui da área e o 2 de baixo do meio da massa também vai embora. Tá? 2 com 2 já vai embora. Tá, o que que sobrou? Vamos fazer na própria figurinha ali, ó. Aqui, ó, na própria figurinha. Ou isso aqui é um triângulo cuja base vale 2, aí cuja altura vale 30, tá? Aqui, ó. A altura
vale 30, tá certo? Isso. Então vamos lá, a base vale 2, a altura vale 30, isto é igual a 1, né? 1 nem vou escrever mais, a massa da garota é 60 quilogramas, V2 ao quadrado. Tá, 2 vezes 30 dá 60, isto é igual a 60 V2 ao quadrado. Zero vai embora com zero. Vamos isolar V2 ao quadrado. O 6 que está multiplicando a velocidade ao quadrado passa dividindo. Aí, finalmente, isso aí vai dar 6 por 6, que dá 1, não é isso? Então, V2 ao quadrado igual a 1. Tá? Daí eu pergunto qual número que elevado ao quadrado vai dar 1. Tá? Ou raiz de 1. A raiz de 1 é 1 mesmo, né? Tá? Então, a velocidade da garota, a velocidade que ela adquiriu é de 1 metro por segundo. Bom, pessoal, então com isso a gente encerra esta aula de Teorema da Energia Cinética, o famoso TEC, mas fique aqui comigo porque nós vamos para a próxima aula agora, nós vamos falar sobre potência de uma força. Lembrando, se você não se inscreveu aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, curta o vídeo, deixe comentários e deixe sugestões também para que possamos fazer um canal cada vez mais com a sua cara e acione também o sininho para receber as notificações dessas aulas sempre em primeira mão. Sempre digo isso aí, confie sempre em você, ótimos estudos, ótimas provas sempre. Então vamos lá, pessoal, vamos para a próxima aula, potência de uma força. Até já!